Prezados irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Hoje, 9 de maio do ano de 2021, segundo domingo do mês, celebramos o Dia das Mães. Queremos já, de imediato, ao iniciarmos a Escola Bíblica Dominical desta manhã, estender a nossa sincera homenagem a todas as mamães que estão conectadas, participando deste culto, desta Escola Bíblica Dominical. Rogamos a Deus que abençoe-as e que todas tenham um dia muito especial. Vamos agora orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, eterno Pai, amado e bendito Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo, elevamos a Ti a nossa voz em oração. A nossa gratidão a Ti, ó Deus, por esta dádiva da vida e a oportunidade de cultuar o Teu nome neste domingo, em especial neste Dia das Mães. Nós intercedemos por todas as mamães, onde quer que elas estejam, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção e o Teu cuidado divino em o nome do Senhor. Abençoa, Pai, para que todas tenham um dia muito especial, de alegrias, de paz, de regozijo, que possam estar junto de sua família, junto de seus filhos e agradecer ao Senhor por esta dádiva tão maravilhosa. Fala conosco na ministração da Tua palavra e estende a Tua mão de poder para curar o enfermo, para restaurar o cansado, para perdoar ao perdido e resgatar a todos nós. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Graças a Deus por esta manhã, por esse domingo especial, o segundo domingo do mês de maio, o Dia das Mães. Nossa saudação a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão conosco conectados e mais uma vez nos congratulamos com todas as mamães. Vamos agora juntos louvarmos ao Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. 515. Se Cristo comigo vai. Nós vamos? Amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, amado, com alegria, com desprendimento. Louvado seja Deus.
Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois a sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Bem forte! Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Bem forte, igreja. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu irei. E não temerei. Com gozo irei. Comigo Jesus vai. Aleluia. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Esta é a mensagem do louvor que nós acabávamos de prestar ao Senhor. Que Cristo Jesus vá à frente de cada um de nós, nos guiando nesta caminhada. Amados irmãos e irmãs, eu quero nesse momento lhes convidar para participarem do ofertório. É a oportunidade que temos de contribuir com o reino de Deus na terra. Nós vamos ler o texto bíblico alusivo, Malaquias 3, 10 e 11, onde está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Está na sua tela os dados bancários do Ministério ADMDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Lembrando que o nosso Pix é o CNPJ da Igreja, 04021 321 0001 23. Contribua, ajude-nos a fazer esta obra.
Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Prezados irmãos e irmãs, nós agradecemos a sua cooperação e eu quero lembrar à igreja que hoje, no segundo domingo do mês de maio, no culto da noite, logo mais, nós estaremos fazendo o sorteio da motocicleta da nossa ação missionária. E então é preciso lembrar que participarão do sorteio apenas os irmãos que fizeram a quitação do carnê e também aqueles cuja quitação puder ser comprovada, de maneira que é importante que até o meio-dia de hoje os nossos irmãos e irmãs que ainda não entregaram o comprovante de pagamento ao tesoureiro da igreja, que o façam, porque nós vamos encerrar a lista e à noite se fará o sorteio apenas daqueles irmãos e irmãs cujo pagamento dos carnês estiverem quitados. Nós agradecemos de antemão a todos os irmãos que adquiriram os carnês, a todos os irmãos que já pagaram e concitamos aqueles que ainda não o fizeram para que o façam até o meio-dia de hoje e à noite estaremos fazendo o sorteio. E queira o bom Deus que uma mamãe seja contemplada com a motocicleta nesse dia especial do Dia das Mães. Muito bem, nós vamos agora então à lição bíblica desta manhã. Nós estamos estudando acerca dos dons espirituais e os dons ministeriais nesse trimestre, segundo trimestre do ano, quando nós nos aproximamos dos 110 anos de história das Assembleias de Deus no Brasil. E a lição de hoje, aí na sua tela, é a lição de número 6, com o título O Ministério de Apóstolo. Para tanto, nós faremos a leitura bíblica em classe, que encontramos em Efésios 4, 7 a 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou ao cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Vamos ao texto áureo, Efésios 4 e 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E a verdade prática, o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A lição está dividida em 3 tópicos principais. O tópico 1 trata do colégio apostólico, o tópico 2, o apóstolo Paulo,
E o tópico 3, a apostolicidade atual. Vamos então à nossa nota de introdução, lembrando que os dons ministeriais estão, segundo Efésios capítulo 4, verso 11, divididos em 5 categorias: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E, na lição de hoje, estudaremos o ministério de apóstolo. Baseado, amados irmãos e irmãs, então, nesta classificação do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4 e o verso 11, é de que nós estudamos os dons ministeriais, entendendo que Deus é quem escolhe e Deus é quem vocaciona homens para o exercício do ministério, seja ele o ministério apostólico, ou de profeta, ou de pastor, ou de evangelista, ou de doutor. E ao longo desse trimestre, nós estudaremos cada um desses ministérios, de acordo com o que preceitua a palavra de Deus, e não como pensam as pessoas, e nem mesmo como é a praxis de algumas igrejas, mas o estudo bíblico, como diz o nome, escola bíblica dominical, se fundamenta na autoridade da Bíblia Sagrada e não na forma de pensar ou imaginar de quem quer que seja. Portanto, vamos ao tópico de número 1, o colégio apostólico. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Apóstolos origina-se do verbo apostelém, que significa enviar, remeter. Bem, aqui, irmãos, é importante deixar claro que a palavra apóstolo significa enviado e que nós não temos esta palavra traduzida do grego para a língua portuguesa, porque a palavra apóstolo é uma palavra grega. Ela está transliterada para a nossa versão em língua portuguesa e não traduzida. Se fosse traduzida, deveria ser dito assim: o enviado. Deus deu uns para serem enviados, e outros para serem profetas, e outros para serem evangelistas, e outros para serem pastores, e outros para serem doutores ou mestres, porque a palavra apóstolo significa enviado. Nesse sentido, então, no sentido geral da palavra, todos nós somos apóstolos, porque todos nós fomos enviados. Lembra da grande comissão lá em Mateus, capítulo 28, quando Cristo disse: ide por todo mundo e pregai? Então, todos nós fomos enviados, todos nós fomos comissionados, todos nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. E este é o sentido genérico do termo apóstolo, aquele que é enviado. Amém? Vamos então ao subponto de número 2, o colégio apostólico. Bem, entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, que foram convidados por ele a auxiliarem no seu ministério terreno. Os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Muito bem, então vamos aqui lembrar. Apóstolo, traduzido, quer dizer aquele que é enviado, aquele que é comissionado. E colégio apostólico se refere ao número dos 12 que Jesus Cristo escolheu pessoalmente e os enviou para fazerem a proclamação do reino e a implantação
da igreja na terra. Então, colégio apostólico refere-se apenas e exclusivamente aos 12 apóstolos a quem o Senhor Jesus pessoalmente chamou. Isso significa dizer que dentre os milhares de pessoas que seguiam ao Senhor Jesus, ele selecionou dentre eles 12 e os determinou para pregarem o Evangelho e implantarem a igreja e os denominou de apóstolos. Vamos ver agora, no subponto 3, as particularidades ou as singularidades desses 12 apóstolos. Bem, o apostolado dos 12 tem uma cotação bem singular, que quer dizer algo bem particular, algo bem distinto, em relação a todos os demais encontrados no livro de Atos e também nas epístolas paulinas. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Os 12 apóstolos que fazem parte do colegiado foram convocados diretamente pelo Senhor Jesus. Eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério e eles receberam autoridade do Senhor Jesus. Nesse ponto, então, amados, é importante ressaltar que para integrar o colégio apostólico era necessário e indispensável alguns requisitos. Por exemplo, acompanhar ou ter acompanhado o Senhor Jesus desde o início do ministério, quando se deu o batismo em águas lá no Jordão. Para ser apóstolo, era necessário ter sido testemunha deste ato. Era necessário ter visto o Senhor Jesus batizado nas águas pelo profeta João Batista e ter contemplado aquela cena maravilhosa que aconteceu durante o batismo de Cristo, quando uma pomba pousou sobre o Senhor Jesus e uma voz se ouviu do céu dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Então, para ser integrante do colégio apostólico era necessário ter conhecido Jesus Cristo pessoalmente, ter testemunhado seu batismo nas águas, ter acompanhado seu ministério terreno de aproximadamente 3 anos e meio, ter acompanhado inclusive a crucificação de Cristo, ter testemunhado sua morte e sua ressurreição dentre os mortos. Portanto, essas são as singularidades ou as particularidades do colegiado apostólico. Portanto, quem não conheceu a Cristo pessoalmente, visivelmente, quem não testemunhou o batismo de Cristo lá no Jordão, por meio de João Batista, quem não acompanhou seu ministério terreno de 3 anos e meio, quem não viu, não testemunhou sua morte e sua ressurreição, não pode pertencer ao colegiado apostólico. Dito isso, vamos então à síntese do tópico de número 1, que diz o seguinte: o verdadeiro apóstolo ou verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Amém. Vamos agora ao ponto de número 2. Vamos tratar do apóstolo Paulo. Tópico 2, o apóstolo Paulo. Subtópico 1, Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre no judaísmo. Saulo era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Bem, amados, esta breve biografia
do apóstolo Paulo nos traz a informação, então, de que ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e, ao mesmo tempo, romano. Judeu porque era descendente da tribo de Benjamim, e romano porque nascera na cidade de Tarso, na Cilícia, uma cidade livre que pertencia ao Império Romano. Também Saulo, então, conhecido como Saulo de Tarso, por ter nascido em Tarso, na Cilícia, ele vinha de uma família de linhagem importante, da tribo de Benjamim, de onde foi o primeiro rei de Israel, Saul. Inclusive, Saulo é uma homenagem, é um cognato de Saul, é uma homenagem dos pais de Saulo ao primeiro rei de Israel, Saul. E Saulo, ele também, além de pertencer a uma linhagem hebraica, ele também vinha de uma família abastada, de modo que foi educado aos pés de um dos maiores mestres, de um dos maiores rabinos, de uma das melhores escolas rabínicas da época de Paulo, a escola de Gamaliel. Também, Saulo de Tarso era fariseu. O pai dele era fariseu e ele também era fariseu. E o farisaísmo, como os irmãos sabem, era a mais severa seita dentro do judaísmo. Então, estas são as características principais de Saulo de Tarso, aquele que será depois o apóstolo dos gentios. Vamos então ao subponto de número 2, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. O apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto, e eis a declaração que denota tal verdade. Ele diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Vejam então, meus irmãos, que no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos, na verdade, o registro da ação de dois grandes apóstolos da história da igreja. Do capítulo 1 até o capítulo de número 13, ou até o capítulo número 12 do livro de Atos, nós temos um registro das ações do apóstolo Pedro. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos, nós temos as ações do apóstolo Paulo. De modo que, de acordo com as Escrituras, de acordo com a comissão que receberam do Senhor Jesus, Pedro foi o apóstolo dos judeus, ou o apóstolo da circuncisão. E o apóstolo Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, porque ele foi enviado para pregar para os da incircuncisão. A diferença entre Pedro e Paulo estava na formação acadêmica. A Escritura diz que Pedro era indouto e, ao contrário, Paulo era versado na filosofia grega, estudara aos pés de Gamaliel e também estudara na Universidade da Cilícia. Então, Paulo era um intelectual, ele tinha preparação tanto religiosa como acadêmica. Ele era um profundo conhecedor das escrituras do judaísmo e era um fariseu fanático, mas também era um intelectual. E ele foi enviado para pregar aos gentios. É por isso que nesse subtópico está sendo afirmado que ele era um homem preparado. E ele foi então escolhido por Deus para escrever nada mais, nada menos do que 13 epístolas do Novo Testamento. Nós temos 27 livros do Novo Testamento e 13 epístolas dá então praticamente a metade
dos livros do Novo Testamento de autoria da pena de Paulo. Houve por muito tempo uma discussão sobre o autor da Epístola aos Hebreus e, num primeiro momento, imaginava-se que poderia ter sido Paulo. Então, Paulo teria escrito 14 epístolas. Hoje, nós sabemos que Hebreus não foi escrito por Paulo, portanto, 13 são as epístolas categoricamente confirmadas da pena do apóstolo Paulo. E nessas 13 epístolas, Deus revelou a Paulo algo maravilhoso, e de modo que as 13 epístolas de Paulo são chamadas de corpus paulinos, ou de teologia paulina, ou de epístolas paulinas. E nesta revelação que Deus deu a Paulo, nós temos explicações maravilhosas do Evangelho de Cristo e cartas maravilhosas, como a carta escrita aos Romanos, como a carta escrita aos Efésios e todas as demais cartas de Paulo, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Todas elas trouxeram então para o cristianismo um corpus teológico bem fundamentado. Por exemplo, temas tão relevantes para a teologia saíram da pena de Paulo, como redenção, salvação, a soteriologia, justificação pela fé, Romanos 1, 16, 17 e assim por diante. Nós poderíamos passar aqui horas e horas tratando desta contribuição teológica do apóstolo Paulo para a igreja cristã. E apesar disto tudo, desse conhecimento profundo que Deus lhe dera, Paulo era um homem simples. Ele abandonou toda a sua vida de outrora no judaísmo e até mesmo seus recursos financeiros e se dedicou ao Evangelho de Cristo Jesus com toda humildade. E ao final da sua carreira, como nós lemos há pouco, ele escreveu a Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo é, portanto, um exemplo para todos nós, um exemplo a ser seguido. Aliás, quando escreve à igreja aos Coríntios, Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Amém? Vamos então ao subponto de número 3, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12, como já afirmamos aqui. Humildemente, o apóstolo Paulo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Graças a Deus, irmãos, por este exemplo do apóstolo Paulo. Ele várias vezes fez esta referência dizendo: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Eu sou o menor, eu sou como um abortivo, como um que foi chamado fora de tempo. Porém, embora ele não estivera com Jesus Cristo durante o ministério do Senhor e também não testemunhara o batismo de Jesus nas águas, ele, no entanto, conheceu a Jesus pessoalmente. Paulo foi um conterrâneo de Cristo. Eles palmilharam os mesmos lugares. E muitos eruditos do Novo Testamento concordam que algumas daquelas perguntas capciosas que os fariseus faziam para Jesus, para apanhá-lo em alguma palavra, por trás daquelas questões orquestradas estava a ação de Saulo, que na época era então um fariseu extremamente fanático e, de acordo com as informações que temos extra-bíblica, ele também era um dos juízes do Sinédrio. Desse modo,
quando Paulo faz defesa do seu apostolado, ele inclusive pergunta isso: não conheci eu o Senhor Jesus em carne? Era uma pergunta retórica, onde ele estava afirmando sim, ele conhecera a Jesus Cristo em carne. E ele também viu Cristo ser crucificado. E depois o Senhor Jesus apareceu a ele, ressuscitado no caminho de Damasco. Mas, no entanto, ele não faz parte do colegiado apostólico, porque ele não estava presente durante todo o ministério de Jesus, porque esse era o requisito: ter participado do batismo nas águas, 3 anos e meio de ministério, crucificação e ressurreição de Cristo. Por esta razão, Paulo não integra o colégio apostólico, ele é um apóstolo posterior, chamado e comissionado pessoalmente pelo Senhor Jesus, mas não integrante do colégio apostólico. E, para finalizar esse ponto, ele está extremamente agradecido pela oportunidade, pelo privilégio. Ele chega a dizer o seguinte: eu não me vanglorio de ser apóstolo, porque foi-me dado a missão de pregar o evangelho, e ai de mim se eu não pregar. Então, ele se considera um menor. Veja que grande lição de humildade, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas vezes hoje as pessoas querem insuflar o peito e dizer: eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou profeta, eu sou isto, eu sou aquilo, querendo se vangloriar de alguma coisa. Aliás, Paulo, quando escreve à igreja em Corinto acerca dessa vanglória de muitos, ele perguntava o seguinte: o que é que você tem que não tenha recebido da parte de Deus? E se você recebeu, dê glória a Deus e não se vanglorie por isso. Que Deus nos ajude, amados, a termos essa humildade. Para finalizar ainda, quero aqui colocar uma história verídica que aconteceu há algumas décadas atrás. Um líder renomado no Brasil, numa das convenções das Assembleias de Deus, encontrou um grupo de pastores conversando na esquina e deu a paz do Senhor para todos eles. E havia naquele grupo uma pessoa que ele não conhecia. Então ele cumprimentou essa pessoa e perguntou: o senhor também é crente? E aí ele disse: não, eu sou pastor. E aí esse líder disse: ai, que pena, achei que todo pastor também fosse um crente. Então, hoje em dia, há muita vaidade e vamos aprender com Paulo a ter humildade. Vamos então à síntese do tópico de número 2. Paulo viu o Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Glória a Deus. Agora vamos ao tópico número 3, a apostolicidade atual. Vamos lá, subponto de número 1. É uma pergunta: ainda há apóstolos? Resposta: apóstolos como os 12 não mais existem. Os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. O colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Amém? Vejam então, irmãos e irmãs, que a resposta aqui é enfática. O colégio apostólico não tem sucessores. O colégio apostólico foi formado por 12 homens escolhidos pelo Senhor Jesus, que participaram, repito, do seu batismo nas águas no Jordão, do seu ministério de 3 anos e meio, testemunharam sua morte e testemunharam sua ressurreição. Judas Iscariotes foi
e enforcou-se por ter traído Jesus, e ele não faz parte mais do colegiado apostólico. Ele foi substituído, como os irmãos lembram, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, foi substituído por um dos que preenchia todos esses requisitos que aqui foram elencados, né? Matias, então, foi colocado no lugar de Judas Iscariotes. Vamos, então, lembrar desse detalhe. Colégio apostólico, só os 12 apóstolos, não há sucessores. Segundo subtópico, apóstolos fora dos 12. A carta de Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolos. Veja só, fora do colégio apostólico, fora dos 12, nós temos no Novo Testamento o registro de outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Stanley Horton, que aparece aí na sua tela, um teólogo norte-americano, editor da teologia sistemática na perspectiva pentecostal, ele afirma categoricamente que há outros apóstolos no Novo Testamento. Entre eles está Paulo, Barnabé, bem como parentes de Paulo, Andróquino, por exemplo, e Júnia, Romanos 16 e verso de número 7. Então, desse modo, nós temos essa informação bíblica ao colegiado apostólico, formado de 12, e depois a outros apóstolos, outros enviados por Deus para implantar igrejas. O apóstolo Paulo foi um implantador de igrejas. Ele realizou 3 grandes viagens missionárias e implantou a Igreja de Cristo na Europa de então, na Ásia de então, e foi um dos maiores missionários na concepção bíblica, o maior de todos os missionários, claro, depois do Senhor Jesus. Então, nós temos sim o registro de outros apóstolos no Novo Testamento. Agora a pergunta é o seguinte, e hoje? Vamos ver? É o subponto número 3. E os apóstolos atuais? Ministério apostólico atual. Bem, não há sucessão apostólica, como já afirmamos. O ministério dos 12 não se repete mais. Por quê? Porque para fazer parte do ministério apostólico ou do colégio apostólico era necessário ter conhecido Cristo Jesus em carne, ter participado, repito, do batismo nas águas ou testemunhado o batismo nas águas, ter participado do ministério durante 3 anos e meio e ter testemunhado morte e ressurreição. Portanto, não há sucessão apostólica e esse ministério não se repete mais. Porém, o que temos hoje é um ministério de caráter apostólico, ou seja, homens que são enviados também para implantar igrejas. Atualmente, como aparece na sua tela, missionários são enviados para evangelizar povos não alcançados. Esses são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos. Por exemplo, aparece na sua tela John Wesley, que evangelizou a Inglaterra, William Carey, Hudson Taylor, Moody, e aí aparece na sua tela 2 imagens dos missionários que fundaram a Assembleia de Deus e implantaram a Assembleia de Deus no Brasil, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Então, estes homens que estão aí e tantos outros podem ser considerados como apóstolos, porque foram enviados a implantar igrejas em países ou nações onde a igreja não estava, ou a igreja estava doente, ou a igreja estava afastada do evangelho. Então, queridos irmãos e irmãs, tomemos cuidado com aqueles que arrotam para si o título de apóstolos, sem terem a envergadura de serviço prestado ao reino de Deus dos homens que aqui nós já citamos, né? Como Wesley, Moody e os 2 missionários que implantaram a Assembleia de Deus no Brasil
Daniel Berg e Gunnar Wingre. E olha só, nem o Daniel Berg e nem Gunnar Wingre, que foram os missionários enviados, que implantaram, enviados pelo Espírito Santo para implantar a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, nenhum deles quis advocar para si o título de apóstolo. E, lamentavelmente, nos dias em que nós vivemos, há uma profusão de homens e mulheres se intitulando apóstolos e apóstolas em pura vaidade, sem terem o direito, sem terem o mérito de usar tal título. E, lamentavelmente, há ainda, além disso, uma busca cada vez maior de estrelismo, de estar em evidência, e surgem títulos como Pai Apóstolo, que é mais do que apóstolo, e também o título de Patriarca, que é superior a Pai Apóstolo. Vaidade de vaidades. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê o entendimento e a sabedoria para não sermos ludibriados por homens ou mulheres que, tomados por sentimentos de vaidade, querem usurpar lugar que Deus não lhes confiou. Tenhamos como firme exemplo o nosso Senhor Jesus, que, sendo Deus, humilhou-se e tomou a forma humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e o exemplo também do apóstolo Paulo, que imitou a Cristo, que considerava-se ele mesmo o menor de todos, como se fosse um abortivo, e dizia: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. E, amados e queridos irmãos, assim é que nós temos que nos comportar. O que Deus nos deu, os dons ministeriais que Deus nos confiou, os dons espirituais que Deus nos outorgou, não devem servir para a nossa vanglória, mas, sobretudo e acima de tudo, somente para a glória de Deus, como diz a sola da Reforma Protestante: solo Deo gloria, somente a Deus seja a glória. Amém? Vamos então à síntese desse tópico. Tópico de número 3, segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Amém? Desde que o apóstolo seja de fato alguém enviado, comissionado, que preste uma folha de serviço ao reino de Deus, similar aos trabalhos dos homens que aqui nós listamos, repito, como John Wesley, como Moody, como Gunnar Wingre, Daniel Berg, dentre tantos outros no Brasil e no mundo todo. Vamos então à nota de conclusão. Vamos ler juntos. Você aí da sua casa, leia comigo. Subponto 1. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. O colégio apostólico é somente os 12 aos quais Jesus chamou. Subponto 2. O dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência, no sentido de caráter apostólico, como já estudamos. E ponto 3. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. Amém? Louvado seja Deus, amados irmãos, por esta grande lição. Então não se engane e não se iluda com quem se apresenta como apóstolo, não preenchendo esses requisitos que aqui nós estudamos da igreja atual. É preciso uma relevada folha de serviço ao reino de Deus e não apenas ter um programa na televisão. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela vossa atenção e, permitindo o Senhor, no próximo domingo nós estaremos estudando juntos a próxima lição, que é a lição de número 7, com o título O Ministério de Profeta. E hoje à noite, amados irmãos e irmãs, teremos o nosso grande culto de louvor e a gratidão a Deus pelo Dia das Mães. O culto em ação de graças
em homenagem às mães. Não deixe de participar, esteja conosco às 19 horas. O nosso culto está acontecendo presencial, com duração de 90 minutos, 1h30, de 19 às 20 horas e 30 minutos. Nós vamos ter louvores, nós vamos ter a ministração da palavra, nós vamos ter um momento de homenagem às mães, será uma noite muito especial. Venha, participe, esteja conosco. Ele também será transmitido online para aqueles irmãos que, porventura, não puderem comparecer. Lembrando ainda que hoje à noite teremos o sorteio da motocicleta, da ação missionária. E aqueles irmãos que ainda não efetuaram o pagamento de seus carnês deverão fazê-lo até o meio-dia de hoje e enviar o comprovante de pagamento para o tesoureiro Diácono Orlando, a fim de que seu nome seja computado para fazer parte do sorteio. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos e, em nome de Jesus, nos veremos daqui a pouco mais. Vamos juntos agora, então, proclamar o lema de nossa igreja e depois vamos orar e impetrar a bênção apostólica. Adoração, milagres e salvação. 2021, ano da intercessão, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, obrigado por esta manhã, pela tua palavra tão clara, tão esclarecedora. Fala o nosso coração mais uma vez durante este dia. Abençoa todas as mamães que estão conectadas. Estende a tua mão de poder para operar cura e milagre na vida do teu servo, da tua serva. Restaura, liberta, repreende a ação do mal. Em nome de Jesus, Pai querido, dá-nos uma tarde abençoada, dá-nos uma noite especial. Toda glória e honra tributamos ao teu nome, hoje e sempre. Amém. A bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E os que creem digam comigo, amém. Paz do Senhor.